relação de calor ali com o seu colega, né? Nessa troca, nessa comunhão que a gente tem na nossa relação ali, na cena. Porque se a gente também não mantiver uma atuação, vibração, vira nada, né? Porque quando a gente tem pouco público, modifica. Agora o espetáculo tem que ser o mesmo. Tem que ser. Né? Porque aquelas 2 pessoas que foram lá, eu faço para 2 pessoas, para uma pessoa não importa. Aquela pessoa saindo da casa dela, desabalar da carreira, com chuva, com trânsito, para me assistir. Vou fazer. Eu faço. E aí o espetáculo tem que ser o mesmo. Porque se ela voltar outro dia com o público lá lotado e ela sentir que o espetáculo foi outro, ela pode ficar chateada. É claro que para a gente muda. A gente sabe. Porque é muito gostoso a casa cheia. Todas as pessoas ali vibrando com a gente. A interação, né? Ainda mais se você faz uma comédia, você precisa do riso, da interação ali. Então, com certeza, mas eu fico pensando que a gente pode fazer, abrir mercado essa relação da internet, não só de divulgação dos nossos trabalhos, que é muito legal. É muito legal a gente poder postar e divulgar os nossos trabalhos, mas atuar. Está abrindo aí uma frente. Até para ensinar. Hã? Até para ensinar, porque deve ser diferente. A atuação é outra, né? A relação é outra. É muito parecida com a interpretação para a TV. Mas em algumas coisas parecidas com a TV, outras coisas parecidas com o cinema. Porque no cinema a gente pode usar mais relações teatrais. A TV tem uma relação muito naturalista, de fala, de interpretação, de tom, né? Porque a gente está aqui, né? O microfone está aqui. Tem uma relação outra com a voz e tudo. O cinema tem coisas mais abertas, mais externas, um gestual às vezes mais, dependendo da perda do filme, né? Precisa de época mais elaborado e tudo mais. E na internet existe um mix disso. Porque eu estou fazendo teatro, mas eu estou gravando numa câmera de TV para colocar na rede. Então eu posso e devo usar a linguagem teatral, às vezes numa medida menor, de gestual e voz, porque tem, né, sensores ali, câmeras e tudo mais gravando e jogar. Então existem os diálogos, né, entre as diversas artes. O diálogo entre as diversas artes. Refletindo sobre isso que você está falando, eu acho que também o que vai muito desse retorno, essa coisa do frio que está sendo falado, eu acho assim, vai muito do que você espera. No caso do teatro em si, a atuação lá e o público aqui é uma coisa imediatista. Então, o público, se não gostou, vai reagir de uma forma e você já vai ter esse retorno imediato. No caso da internet ou qualquer outro veículo que não seja, mesmo que seja ali online, que seja, mas assim, para quem está fazendo, o retorno é diferente. Né? Ele não tem a resposta imediata daquela pessoa, mesmo que ela falar, gostei, ela pode não ter gostado, ela falar, gostei, você não está vendo. Né? Ou o contrário, né? Ou o contrário, de repente ela falar que não gostou e ela está vibrando e você não ter essa coisa mais... e eu acho que também existe a questão da imagem, porque quando você está contracenando em cima do palco, eu acho que tem mais aquela coisa das suas ações, daquela coisa mais montada pela questão teatral. Me corrija se eu estiver errada. E dentro dessa coisa voltada para a televisão existe, ou pela internet, existe a questão da imagem que está sendo passada. Além da questão da encenação, eu acho que também tem a questão da venda da imagem. Né? Pensando no que você está me falando, nisso que você está colocando. Não sei. Eu acho que é tudo isso. Não, eu acho que é um caminho, sem dúvida. A TV vende muito mais a imagem, o teatro vende muito mais a atuação, pelo que eu entendo também. Porque o teatro você não precisa de uma maquiagem, né? Você está lá, seu corpo responde, você pode se transformar em quem você quiser. Na TV, você às vezes tem um limite ali, de forma real, né? Ficar
captação da sua imagem. E as caras bonitinhas, os jeitinhos ali, às vezes vendem mais. Isso não significa que não tenham atores que não tenham essa imagem modelo, que são bons atores, que também vendem a imagem, vendem o produto pela sua atuação. Aí Matheus Nachtigall, um cara que não é um cara bonito, um cara baixinho, mas tem um talento absurdo. Gero Camilo, e aí vai, né? Gente que tem uma coisa que vem do teatro. Pode contar. Esses caras vêm do teatro mesmo. Mas quem puder assistir um dia Gero Camilo numa peça de teatro, sabe quem ele é? Aquele que Carandiru, que beijou o Rodrigo Santoro. O baixinho que fazia o namorado do Rodrigo Santoro. Esse é o Gero Camilo. Não, esse é o Gero Camilo. O Matheus Nachtigall fez o Altos da Compadecida. O Gero fez o Carandiru. Sem chance, né? Sem chance. Duas questões que colocaram aí que eu acho interessante. A primeira delas, e aí como autora eu tenho essa preocupação, o que a plateia ela entende como percepção, né? Daquilo. Porque você, teoricamente, você não vai ter um close no rosto do ator, que teoricamente o espectador ele espera isso, porque ele está acostumado com essa linguagem da TV e no cinema. Essa é uma primeira preocupação que eu tenho. A segunda preocupação se diz justamente no que sentido. Eu acho que o ator, quando ele explora esses tipos de outros meios, ele não deve ter essa preocupação do que a plateia em si vai esperar ou não, porque ele não tem esse resultado de imediato, como ele estava falando. E a terceira também entrando no que ela falou, que me preocupa a questão, porque no palco você tem, né, acabou a peça, e a questão disso continuar na internet, né? Eu, como também sou advogado, eu tenho essa preocupação em função de direitos autorais disso, de uma livre distribuição, publicação, enfim, que muitas vezes acaba até fugindo do controle do próprio ator, do próprio diretor do espetáculo. Então isso é uma coisa que eu pelo menos, se eu fizesse um trabalho que disponibilizasse na internet, eu visse isso amanhã ou depois sendo divulgado amplamente, e eu não tenho uma contrapartida, uma remuneração em função disso, era uma coisa que eu ia ficar muito preocupado. Você sabe que você não acha que... Desculpa, Mônica, mas só em cima disso que o Tito está falando. Você não acha que a partir do momento que ele coloca isso na internet, que a pessoa põe isso na internet, ela já não está abrindo essa possibilidade disso, ele não ser mais dono? Então, tem essa discussão, né? Mas o problema ele perde o direito dele, né? Não que perde o direito, porque a imagem é um direito personalíssimo, né? Só a pessoa pode renunciar ou não, ou amplamente autorizar a divulgação. Então eu tenho uma certa dúvida acerca disso. Tanto é que se você não é o caso, não tem nada a ver, mas tinha aquele fatídico vídeo de uma atriz que foi flagrada em cenas com um namorado na praia, e a decisão que justamente ocorreu foi essa, que a partir do momento que aquilo foi publicado, aquilo se tornou domínio público. Mas espere lá, será que é tão assim? Eu discordo desse posicionamento, porque eu acho que a imagem é um direito, a imagem não, ela é um direito personalíssimo da pessoa. Se você propõe a fazer isso, eu acho que é uma situação diferente, né, de um vídeo vazar, um vídeo não. Mas vocês já viram como funciona? Não que eu fique acessando isso, tá? Os sites que passam filmes pornográficos, você tem que se cadastrar e pagar, senão você não consegue ver. E se você quiser ver de novo, você tem que pagar de novo. Então já existe um mecanismo de defesa para isso. Para que aconteça, é só o pessoal colocar isso nesse tipo de Existe essa possibilidade, existe um portal que são espetáculos de teatro que são filmados, e a pessoa compra um crédito e ela amortiza do crédito e assiste o espetáculo. Né? Eu acho que nesse sentido é o melhor, mas isso possibilitar você gravar, distribuir amplamente, eu acho que você está ferindo um direito. Não, acho que possibilitar não, mas assim, se a gente pensar nessa situação a um prazo, uns 10 anos para frente, que isso vai estar
mais bem feita, mais acertada. Imagina comercialmente como isso não é fantástico para você vender um espetáculo, a visibilidade que você vai ter disso daí. Então, pensando em grana, de repente é um bom Não caminho. somente de montar, de vender isso aí, podia montar um espetáculo, tipo, uma pessoa só. Sim. Assistir só uma pessoa só vai assistir, você vai fazer um vender. espetáculo na hora. Assim, Tem que fazer isso. Eu digo para você vender patrocínio, porque você Não, mas aí você vai a sua visibilidade é muito maior. Mas peraí, eu acho que são três coisas muito importantes. Você ia falar mais alguma coisa? Não. Isso é bem legal, porque acho que tem gente fazendo alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que as ideias, elas surgem para todo mundo. Quem vai realizar... Daí, né? Mas assim, Não, pode continuar. Não, que essa questão dos direitos autorais, eu acho que é uma coisa muito pertinente. Até porque é fato. A gente está vivendo essa nova era. A gente está vivendo esse novo momento. Eu tenho direito sobre a minha imagem. Está se questionando muito. Quando eu coloco essa imagem na rede, como eu abro mão dela, o quanto eu abro mão dela, o quanto eu disponibilizo isso, que direito eu passo a ter. Essas discussões estão mexendo na nossa legislação. Você sabe disso? Tem muita gente falando disso. Até uma relação de que quem é o autor da obra? É o diretor, é o autor, é o ator daquela obra que está nessa mídia. A gente tem o autor que escreveu aquele personagem. Mas e se eu escrevi esse personagem e coloquei ele? Eu tenho direito? Que direito eu tenho? Se eu criei esse personagem num stand-up comedy, por exemplo, ele é meu, esse personagem. Eu tenho direito sobre ele. Só que eu sou ator, eu não sou autor. Então está se questionando também. Eu acho que nós veremos essa mudança. Eu acho que breve isso vai acontecer. Porque é verdade. Quando eu faço um comercial, eu tenho que assinar um contrato de disponibilidade de imagem, e se aquela imagem for usada em qualquer outro que não estaria acordado, eu tenho o direito de cobrar, de receber de novo, ou de não permitir que apareça. Isso a TV e o cinema já fazem. Só um caráter de curiosidade, isso agora até o dublador recebe. Antes ele só recebia o ato, dublou, acabou, repete quantas vezes for. Agora não, se for entrar em cena de novo, ele recebe novamente o direito de voz. Então está mudando o direito autoral. Está mudando. É correto, né? Ele está atuando novamente. Ele criou também, né? Ele também criou, porque o ator nas dublagens, o dublador também está lá. A gente sabe a qualidade quando a gente percebe uma boa dublagem. Tem que ser ator, né? Para ser dublador. Tem que ser ator. Tem que pagar ideia para poder fazer o curso. E eles gostam muito de atores de teatro, porque tem variações vocais e tudo mais aí. Aí teve uma anterior a essa, que eu não me lembro qual que era, eu lembro da... Que é referente à percepção que a plateia tem de assistir aquilo, né? Eu acho que a nossa percepção também tem que ser outra. Eu acho que no momento em que a gente está fazendo uma peça na internet, mesmo ao vivo, a nossa percepção de público acho que muda. Deve ser outra. Como já é para quem faz TV, como já é para quem faz cinema. Você tem a resposta depois. A gente já tem na internet a questão de ter a resposta, às vezes, segundos depois. Na TV, às vezes, são meses depois. Começa a se filmar, começa a se preparar uma novela 2 anos antes. Começa a se gravar uma novela de 8 meses, mais ou menos, antes da novela entrar no ar. Aqueles primeiros 30 dias de novela já foram feitos. Só aí o ator começa a ter uma resposta. E por isso que às vezes vão modificando depois, os outros 6 meses, 7 meses de novela. Porque teve esse tempo da resposta.